Vamos reforçar agora alguns conhecimentos da Gestalt para que o nosso material gráfico esteja em linha com as tendências de hoje em dia? Claro, não são regras. Quando a gente está falando de marcas, né, de identidade de uma empresa, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes, embora uma tendência possa estar na moda hoje em dia, essa tendência não tenha muito a ver com a sua marca, né? Com os conceitos que a empresa quer transmitir, mas as simplificações que eu vou trazer aqui, né? Os exemplos, eles têm muito a ver com uma série de outras empresas e talvez seja o caso de alguma marca que você venha a desenvolver, tá? Então, a Gestalt, ela trata, como a gente já sabe bem, da maneira como o nosso cérebro interpreta objetos, tá? E quanto mais simples for essa representação, quanto mais essa representação for fácil de ser entendida, mais ela vai ter a tal pregnância da forma e mais ela vai se destacar num universo que hoje em dia é muito disputado, seja o universo virtual, seja o universo físico, né? Imagina, por exemplo, uma propaganda que você veja numa rede social, num site, num aplicativo, que já tem informações visuais. Essa propaganda ela vai ser mais útil se ela for fácil de ser entendida, se ela chamar atenção e for logo compreendida, ou se ela for complexa. A mesma coisa vai valer para uma logo que vai estar nessa propaganda ou apenas a logo. Você quer que essa logo seja absorvida o mais rápido possível. Então, pensando nisso, muitas empresas recentemente têm tratado de simplificar as suas logos, de simplificar as suas representações. E isso passa, em parte, por linhas e contornos, né? Como que o nosso cérebro interpreta essas informações. Então, a gente já vê no caso desse quadrado aqui, que só tem os seus vértices desenhados com traço, ele completo. E tendo essa noção, né, de que o nosso cérebro faz o preenchimento da forma sem necessariamente a gente ter que ter uma representação exata, empresas foram tratando de simplificar as suas formas, as suas logos, tá? Então, por exemplo, aqui no caso da letra N, digamos que eu queira representar ela com uma sombra. Eu posso, claro, fazer o N com a sombra, posso deixar ele sem sombra nenhuma, como eu posso representar apenas a sombra, que eu passo uma noção de tridimensionalidade, que pode ser meu objetivo, sem necessariamente precisar fazer o N, sem precisar fazer o N com a sombra, tá? Eu trouxe aqui uns exemplos de simplificações de marcas, né? Elas não foram feitas, mas poderiam, como por exemplo aqui no caso do M do McDonald's, né? No símbolo da Mercedes. Repare que eles não têm todos os detalhes. O do McDonald's é um símbolo bem simples, mas no caso da Mercedes, né? Não tem todos os detalhes de textura, de iluminação, mas a transmissão dessa mensagem é basicamente a mesma. A gente consegue entender que é uma forma tridimensional. Mais uma vez, é o nosso cérebro acessando o repertório de informações que a gente tem que a gente já tem para justamente fazer o fechamento da forma e completar o desenho, tá? E aí, empresas, como eu já falei, entraram nessa tendência. Repara, por exemplo, o logo da AT&T, né? Uma empresa de telecomunicações norte-americana. O símbolo de 83 era até bem simples, era próximo do que é hoje em dia. Mas de 99 para 2005, ele se transformou numa forma numa forma um pouco mais complexa, né? Com informações de tridimensionalidade aqui no círculo em si, né, na esfera. E em 2016, essa forma foi simplificada para apenas duas cores, figura e fundo, né, que é uma informação muito importante na Gestalt. A logo do Instagram, então, mudou drasticamente. Em 2010, quando ela surgiu, ela era uma maquinazinha, né, fotográfica, com uma série de informações. Enquanto que 6 anos depois, em 2016, mudou completamente para quase que um ícone apenas, né? Um degradê com uma informação de linha e traço da mesma máquina. Você pode discutir se essa representação é assim, tão fácil de ser interpretada assim, se de fato quem não conhece vai interpretar uma máquina ou se é só para agradar o público. Enfim, você pode discutir a efetividade ou a qualidade em si da logo, mas eles estão seguindo essa tendência, tá? O símbolo do Mastercard ficou 20 anos sendo o mesmo, repare, essa parte aqui dos círculos, né, onde há a interseção. Antes era representado de uma maneira mais óbvia, mostrando, né, partes das logos se juntando em linhas horizontais. Agora isso desapareceu, né? Ficou apenas cor sobre cor, né? Além da simplificação aqui bem clara da tipografia, que tinha tridimensionalidade e perdeu. Mais uma vez, você pode discutir se
esse resultado é interessante, se ele é muito genérico, porque é um problema também, né, nessa simplificação. A sua logo pode perder muita personalidade se você começar a simplificar demais a forma, tá? O Mastercard, a gente pode argumentar também que esse símbolo de 2 círculos, né, um vermelho e um amarelo, é bem particular deles, tá? E aí, isso tudo se dá porque nós vemos sempre a simplificação da forma, né? Então, a logo aqui das Olimpíadas, embora sejam formas de traçado, a gente não vê elas fechadas, como esse exemplo aqui na direita, né? A gente vê as linhas do jeito que elas são mesmo. Então, no caso, às vezes, a simplificação, ela pode nem ser um preenchimento de forma, como no caso ali do quadrado, né? Às vezes a forma mais simples e mais interessante, ela tem até um pouco mais de detalhes, tá? E aí, no que diz respeito às ilustrações, né, a representações visuais de cena, a gente pode ter, mesmo que sejam situações diferentes, representadas com a mesma cor, trabalhando a figura e o fundo e o clima da ilustração. Então, repare que, por exemplo, nessa pintura, nessa capa de livro da esquerda, tá? Os personagens, eles estão da mesma cor que o fundo, só que, como no caso dos personagens, a gente tem aqui uma iluminação em vermelho, a gente consegue diferenciar, mas repare que a cor da sombra e a cor do ambiente é a mesma, mas ainda assim os nossos cérebros, por causa da forma, nesse caso não tanto por causa da cor, conseguem fazer a diferenciação. A mesma coisa aqui nessa representação desse hotel, enfim, desse prédio. A sombra e as cores da janela, né, esse laranja bem escuro, são as mesmas. Mais uma vez, é o nosso cérebro fazendo o preenchimento, né, acessando o nosso repertório de informação. E por último aqui, uma representação muito comum, simplificada de uma pessoa, né, o estilo de representação, melhor dizendo, que é a ilustração aberta, né, o fundo e a cor do personagem, né? Ou seja, a cor da pele aqui está branca e o fundo está branco, eles se misturam, mas por causa de alguns elementos simples que estão presentes, mas bem delimitados, bem marcados aqui, a gente consegue fazer a representação. Beleza, pessoal?